QCon São Paulo aconteceu nos dias 10 e 11 de setembro de 2011 e foi promovido pela InfoQ, em parceria com a Kaelon. Eu sou Fernando Correia e esta é a segunda parte do meu relato sobre o evento. Na palestra mais chamativa do evento, Kavaja Shams, do Jet Propulsion Laboratory da NASA, falou sobre o tema Mythbusters, Mission Cloud Computing at NASA. Ele explicou como o JPL fez projetos pilotos de nuvem no Google App Engine, na Amazon e no Azure. Eles se propuseram a testar alguns mitos sobre computação em nuvem. O primeiro mito, que a computação em nuvem não é segura. Esse foi detonado. Eles perceberam que hoje a TI já deposita confiança em terceiros e que eles podem proteger os dados que estão na nuvem e o próprio tráfego de rede usando os mesmos padrões de proteção que usam internamente. O segundo mito, que a computação em nuvem não é confiável. Por exemplo, que data centers na nuvem podem cair. Esse mito também foi detonado. Data centers próprios também podem cair. Por exemplo, o data center principal do JPL ficou a 1 km de distância de um incêndio florestal. Além disso, na nuvem é possível replicar os dados e programas entre vários data centers como contingência. O terceiro mito é que a nuvem é muito boa, mas só para pequenas startups. Esse também foi detonado. Há inúmeros casos de grandes empresas usando intensamente a nuvem. A própria NASA agora é uma delas. A programação diária da missão que o Mars Rover vai executar em Marte está armazenada na nuvem da Amazon. O último mito é de que a computação em nuvem oferece escalabilidade infinita. Esse mito foi considerado plausível. Embora não seja realmente infinita, a escalabilidade da computação em nuvem é virtualmente ilimitada, permitindo usar recursos em escala suficiente para qualquer propósito prático. Em uma demonstração, o Kavaja levantou 300 instâncias de servidores na Amazon em questão de segundos. A brincadeira custou à NASA somente R$6. Kavaja citou alguns exemplos práticos de vantagens que a NASA está conseguindo com a computação em nuvem. Por exemplo, tradicionalmente, as missões precisavam adquirir o hardware 3 anos antes do momento estimado para o seu uso. Agora, o software é testado na nuvem e arquivado para ser colocado no ar quando a missão entrar em operação. Outra situação foi um trabalho de processamento gráfico que já estava levando 2 semanas. Como experiência, eles levantaram várias instâncias do software na nuvem e conseguiram terminar o trabalho em meio-dia, ao custo de R$300. Uma frase da apresentação que merece reflexão é: 1 hora de processamento de 100 servidores custa o mesmo que 100 horas de processamento de um servidor. Para agitar a galera, a palestra terminou com um robô dançante. Roberval Ribeiro, do UOL, falou sobre programação distribuída para os problemas do dia a dia. Ele recomendou a estratégia de partir do problema e escolher as ferramentas adequadas. Como exemplos, ele citou serviços reutilizáveis, como autenticação, monitoramento, billing, notificação, e-mail. Ele também falou sobre sharding, onde se tem algumas dezenas de partições de base de dados, e a lógica de recuperação de dados que estaria na base de dados passa para a camada de serviços. Isso requer mudar o modelo de dados. Por exemplo, o join passa a ser feito no aplicativo. Maurício Linhares falou sobre iOS e sincronização de dados. Ele ressaltou que uma API para dispositivos móveis não pode ser um simples espelho da interface web. Ela deve ser otimizada para performance. Por exemplo, trazendo vários conjuntos de dados em uma única chamada. Outra dica muito útil é que quando se está acessando por rede 3G, um redirect para outro servidor fica muito lento. É melhor usar um proxy no servidor para acessar conteúdo que esteja em outros domínios. O Jim Weber apresentou a palestra Neo4j Saves the Universe. Ele mencionou que nós nos acostumamos a desenvolver para bases de dados quadradas, ou seja, tabulares, mesmo quando esse não é o melhor modelo para os dados. Ele brincou que não é como no Senhor dos Anéis. Não existe uma base de dados para governar todas as outras. Os requisitos de armazenamento e recuperação de dados variam conforme o domínio do aplicativo. Um exemplo é Big Data, volume de dados na escala do Google, ideal para dados semi-estruturados com escalabilidade horizontal. Outro modelo são bases de dados de grafos, dados conectados através de relacionamentos.
Elas permitem representar as interconexões dos dados na própria base de dados, em vez de inferir essas ligações através de lógica de programação. O Jim falou que os dados querem estar na base de dados, não na plataforma de processamento distribuído. Para essa aplicação específica, bases de dados orientadas a grafos são várias ordens de magnitude mais velozes do que bases relacionais. Por exemplo, o Neo4j realiza milhões de operações de grafos por segundo. Isso permite realizar em tempo real operações que antes levavam horas de processamento para alimentar um data warehouse. Por exemplo, para identificar um perfil demográfico de consumo de um cliente no momento em que ele efetua um pagamento de caixa no supermercado. O Neo4j é baseado na teoria dos grafos, que é um modelo de dados que já tem 300 anos. Ele suporta durabilidade com transações ACID e alta disponibilidade, através de slaves eventualmente consistentes. Kunal Bazin, da Terracotta, falou sobre caching e NoSQL. Ele recomendou não abusar do banco de dados. É viável ter 1 TB de memória usando servidores comuns. Em uma frase que chamou a atenção, Kunal disse que o disco é a nova fita e a memória é o novo disco. Uma dificuldade para usar tanta memória é que o Garbage Collector do Java pode fazer os servidores travarem por vários minutos. A solução é usar sistemas de cache feitos em linguagem C, como por exemplo o EH-Cache, que é um sofisticado cache distribuído para Java. Com algumas linhas simples nos arquivos de configuração, obtém-se um ganho de performance nos aplicativos muito grande. É possível utilizar centenas de servidores, cada um deles com dezenas ou até centenas de gigabytes de cache em memória e disco. Para cada camada de cache, é possível escolher o modelo de consistência desejado. E o EdgeCache também faz pesquisa de dados diretamente no cache. Rebecca Parsons, diretora de tecnologia da ThoughtWorks, falou sobre Evolutionary Architecture, como fazê-lo funcionar. Ela recomendou não tentar prever o futuro, tomar as decisões no último momento em que seja responsável fazê-lo. Dessa forma, haverá mais dados para decidir, e evita-se as decisões tomadas por intuição. Em relação a práticas de arquitetura, ela ressaltou que um sistema feito para ser testável vai ter boa arquitetura. Por exemplo, em caso de integração entre produtos de duas equipes, cada uma escreve testes dos endpoints de integração com base em contratos e entrega esses testes para outra equipe incluir em sua suíte de integração contínua. Ela também falou sobre Database Refactoring e recomendou a estratégia de migrar a estrutura da base de dados através de uma série de pequenas mudanças. Estas unidades de migração são versionáveis, testáveis de forma independente e serializáveis. Outra prática recomendada é a de Continuous Delivery, que é a automação do deployment, o que dá a capacidade de migrar rapidamente novas versões para os ambientes de homologação em produção, sem erros de processo manual. Vale ressaltar que em outras palestras essa prática também foi mencionada, por facilitar o provisionamento rápido de novas máquinas virtuais para atender a picos de demanda, e levantar ambientes em outros data centers para planos de contingência. Por último, Rebecca falou sobre HOS, ou seja, hipermídia como motor de estado do aplicativo, que na prática é uma máquina de estado distribuída. Por exemplo, um recurso representando um compromisso pode conter links para aceitá-lo, adiá-lo, etc. A ideia é basear os contratos dessa máquina de estado nas operações que os consumidores precisam fazer. O conceito de Consumer Driven Contracts. Rodrigo Campos falou sobre Performance Oriented Design. Ele analisou aplicativos em nuvem do ponto de vista de Capacity Planning e operações. Rodrigo ressaltou a necessidade de instrumentar os aplicativos para poder avaliar a sua performance. Ele explica por uma comparação. Nenhum equipamento de alto desempenho vai ter instrumentação simples. A velocidade é um requisito. O tempo de resposta de um serviço afeta diretamente o seu faturamento. As métricas tradicionais, como o uso de CPU, consumo de memória e tráfego de rede, dizem muito pouco sobre as causas dos problemas e levam a suposições, não a diagnósticos baseados em dados. Uma grande dica do Rodrigo é medir o número de chamadas por método e o tempo médio de duração de cada chamada. Isso permite identificar os métodos com maior potencial de otimização. São aqueles que são muito chamados e mais demorados.
Em uma excelente palestra para fechar a noite de domingo com chave de ouro, Luca Bastos e Bruno Pereira relataram suas pesquisas sobre transações compensatórias usando o REST. A questão é como implementar transações distribuídas com o modelo REST. Eles mencionaram um trabalho de pesquisa na mesma área, publicado por Guy Pardon e Cesare Pautasso, no capítulo 23 do livro REST From Research to Practice. A ideia é usar o padrão Try, Cancel, Confirm, que se aplica a cenários com reserva de recursos. Outro mecanismo possível, que não foi explorado nessa palestra, é o tradicional modelo de transação compensatória de 3 pernas, usado no mercado financeiro, por exemplo, por bancos e administradores de cartão de crédito. Luca e Bruno demonstraram como é possível criar um mecanismo de transações distribuídas entre N participantes sem violar os princípios de REST. O primeiro passo é verificar a disponibilidade dos recursos necessários. O segundo é reservá-los, com o contrato de que serão liberados após um certo tempo, caso não sejam confirmados. O passo final é confirmar as reservas entre todos os participantes. E um coordenador de transações lida com as exceções, tentando novamente confirmação se não receber resposta, ou cancelando tudo se necessário. Essa máquina de estado é representada inteiramente através de hiperlinks, seguindo o padrão RAID-OAS. A conclusão da pesquisa é que é sim possível implementar transações distribuídas através da internet, utilizando serviços padrão REST, indo além do modelo tradicional de transações em bancos de dados relacionais, ou de coordenadores de transações distribuídas com bloqueio de recursos. Esse foi mais um webcast do paponuvem.com. Para encerrar, The B-52s com Rock Lobster.